Assim disse Jesus no livro histórico de Mateus, capítulo 16, versículo 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Por quê, Pedro? Porque Jesus disse: para trás, Satanás. No contexto que eu vou ler 3 versículos, Pedro estava se opondo a ele quanto ao sacrifício que Jesus, iria ter que passar naquele madeiro. Ele deveria ser pendurado, e no terceiro dia ele ressuscitaria. Mas Pedro, como um Satanás, porque Satanás não é um ser, é um adjetivo para quem se opõe, para um adversário, para quem trai. Satanás, diabo, praticamente é o mesmo adjetivo, a mesma coisa. Então, fica provado que Satanás, mais uma vez, não é um ser, porque senão Pedro estaria falando com Jesus como vê-se assim, aparece por aí as manifestações nas chamadas igrejas. Manifesta, Beelzebul, manifesta, príncipe do inferno, manifesta, brrr, fica babando, blá, blá. Então, imagine se Satanás fosse um ser, como teria ficado Pedro todo transformado? Ou será que Pedro ficou transformado, babando, grunhindo, rangendo os dentes e esqueceram de escrever isso aqui? Não. Satanás, opositor. Então ele poderia ter falado assim, ó, Jesus virou e disse a Pedro, Mateus 16, 23, Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, opositor, para trás de mim, você que está se opondo, para trás de mim, você que é contrário à profecia que tem que ser cumprida em mim. Era mais fácil colocar assim. Mas, para aprisionar, amedrontar, colocar terror, pânico, deixou o nome de Satanás e assim fica se pregando: olha, cuidado com Satanás, olha, Satanás é o dragão, olha, Satanás é a antiga serpente, Satanás é o diabo, Satanás pega aqueles que não estão frequentando a nossa igreja. Meu amado, minha amada irmã, pensa racionalmente. Se Deus existisse só para os evangélicos, para os religiosos, para os católicos, então o mundo, fala a verdade, você andaria no centro, na Paulista, eu estou falando aqui de São Paulo, você andaria na Paulista e você iria ver um monte de gente babando, grunhindo com a mão para trás. Você iria numa praça, num parque, e você veria as pessoas andando de 4 pés, arrastando e... Você consegue entender? Por que essas entidades só se manifestam nas chamadas igrejas ou dentro da casa de alguém que é evangélico, principalmente pentecostal? Porque são espíritos enviados pelo próprio Deus. São espíritos enviados para que creiam na mentira. São espíritos enviados como uma maldição sobre os que desprezam, os que menosprezam a Jerusalém espiritual, que já foi estabelecida dentro do espírito das pessoas. Mesmo os filhos eleitos de Deus, estando na luz, vivem como se estivessem nas trevas, estão tateando para ver se de alguma forma acha Deus. Mas não acha. Então, eu agora vou ler o contexto. São 3 versículos apenas. Livro histórico, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é evangelho. Evangelho significa boas novas. Vamos dizer que para eles ali, para os judeus, sim, porque Jesus veio trazer novidade de vida para os judeus, para os israelitas. Para nós que somos gentios, o Novo Testamento, as boas novas da sã doutrina, o evangelho da graça de Deus, deu-se início a partir da epístola de Romanos em diante. Aí foi para nós gentios o Novo Testamento. Antes não, antes de gentios não tinha nem Deus no mundo, nem fazia parte da comunidade de Israel. Livro histórico de Mateus, capítulo 16, versículo 21 ao 23. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos. Veja,
Jesus era perseguido, Jesus sofria em cima, sofrimento, aflições causadas por quem? Por Satanás. Quem era o Satanás? Os que se opunham a ele. E quem é que eram os opositores de Jesus de Nazaré? Os religiosos. Então, fora os religiosos, ainda existia ser demoníaco, ser espiritual do mal, além dos religiosos. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos. Esses eram Satanás, esses eram os opositores, os líderes religiosos. O Satanás de hoje, nos nossos dias, século 21, ano 2021, mês de novembro, são os líderes religiosos. São os religiosos em geral. Quando você fala da graça de Deus, da sã doutrina, eles te chamam de herege, eles chamam você de filho do demônio, de desviado, de desigrejado. Assim é. Então os mesmos sofrimentos que Jesus sofreu, as perseguições por ele pregar a doutrina do reino de Deus, os religiosos eram o contrário, eram Satanás, eram os opositores, acontece nos dias de hoje. Nós anunciamos a graça de Deus pela misericórdia do Espírito da graça. E nós somos chamados, os pregadores do YouTube são desigrejados, são filhos do demônio, são entidades malignas, são desigrejados, eles querem e ficam por aí anunciando no YouTube para tirar vocês da nossa igreja, da minha igreja. Assim é. Então a perseguição que nós sofremos é dos religiosos, na mesma formatação que Jesus sofreu e na mesma formatação que Paulo sofreu. Nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus nunca foi perseguido por ladrão, Jesus nunca foi perseguido por prostituta, Jesus nunca foi perseguido por homossexuais, Jesus nunca foi perseguido por quem praticava a iniquidade, as transgressões da carne. Ele foi perseguido exclusivamente pelos religiosos, principalmente pelos líderes religiosos. Versículo 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Então Jesus falou aqui que desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitado no terceiro dia. No versículo 22, o que Pedro estava fazendo? Estava se opondo, estava sendo contra o que Jesus iria passar. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Deixa eu colocar aqui, vamos ver em outras traduções. Essa aí eu esqueci de falar, eu estou lendo o texto na NVI, Nova Versão Internacional. Na século 21, mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus, tenha compaixão de ti. Senhor, isso jamais te acontecerá. Almeida Corrigida Fiel. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Na King James. E Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo, dizendo: longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Então, Pedro estava o quê? Era um opositor. Pedro era um Satanás. Você consegue entender que Pedro não estava manifestado como uma entidade chamada Satanás? E no versículo 23, aí Jesus disse: Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Ué, Satanás é um anjo caído, Satanás, segundo a religião, é um espírito. E ele, como? Então ele era carnal? Ele não pensava nas coisas do espírito? Ele não é assim que a ideia de Satanás não é que ele, assim diz a igreja, os que vivem em templo, que chama templo de homens de igreja, que Satanás é Beelzebu, é o diabo, e aqueles que não comem o pão e não bebem o suco não têm comunhão, vai para o inferno, que se Jesus vai voltar e eles vão, Satanás, o diabo, vai pegar e vai levar a alma dessas pessoas, o espírito dessas pessoas para o inferno, e eles vão ficar gritando nas chamas de fogo e rangendo os dentes.
É assim? Então, se ele fosse um ser espiritual do mal, ele não estaria preocupado com a carne, ele estaria preocupado em levar almas, porque assim é dito pela religião, levar almas e os espíritos. Porque almas são sentimentos, então esse não tem como ser queimado. São sentimentos, frio, calor, amor. E o espírito, segundo a religião, é esse que vai queimar no inferno. Ué, mas então Satanás deveria estar preocupado com o espírito daquelas pessoas, não cuidando da carne. Então quem era o Satanás aqui? Não era Pedro? Pedro não estava se opondo? Pedro não estava sendo um opositor? Mais claro do que isso, a clara de um ovo. Mais claro que isso, só o quê? A neve. Eu não consigo enxergar isso de outra maneira. Eu não consigo enxergar isso aqui como sendo um ser. Porque volta a ser prolixo. Se fosse um ser, deveria ter praticamente um capítulo, a metade de um livro aqui escrito da transformação que Pedro sofreu quando Jesus disse isso. Estavam lá os discípulos reunidos, aí Jesus, tal. Aí dali a pouco Pedro manifestou. Eu sou quem é você? Eu sou Satanás, eu sou Beelzebul. E o que você quer? Você não pode praticar disso, você não vai ser crucificado, nós não vamos deixar você. Tal. Pelo contrário, ele iria dar força para que Jesus fosse pendurado mesmo. Ele ia dar força, é isso aí mesmo, tem que fazer isso, tem que ser crucificado, tem que apanhar, tem que levar paulada na cabeça, chibatada, cusparada, é isso aí, tem que ser. Mas não, Pedro se opôs. Pedro foi um opositor. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Satanás, adversário, na Bíblia, na Russai, no dicionário Russai, Satanás, no dicionário Strong, veja, é de origem aramaica, adversário, alguém que se opõe a outro em propósito ou ação. Qual era o propósito que Jesus estava dizendo? O propósito ali não era que ele seria pendurado e no terceiro dia ele ressuscitaria? E Pedro não estava se opondo àquilo? Então Pedro era um opositor, Pedro era um adversário. Pedro estava vendo o lado da carne, do sentimento, da emoção, do amor que ele tinha por Jesus, da compaixão, da misericórdia. Então ele não queria que Jesus passasse por aquele sofrimento. Então ele se opôs, a carne dele se manifestou, a carne dele falou mais alto, mais forte. Não, Senhor, de maneira nenhuma nós deixaremos isso acontecer com o Senhor, de forma alguma. Ficou mais fácil o seu entendimento? Ficou mais claro que Satanás não é um ser, é um adjetivo? Amém? Vou encerrar por aqui. Se foi útil para você esse vídeo, dê um joinha, compartilhe ele. Se não é inscrito, se inscreva no canal, acione aí o sininho. Olha que maravilha, hein? Já estamos com 900 inscritos, daqui a pouquinho chega aos 1000 inscritos. Aí eu me tornarei um youtuber, graças a vocês, graças à inscrição de vocês. Então eu tenho somente a agradecer a atenção e por vocês estarem se inscrevendo nesse canal tão humilde. E pode ter certeza, como Deus existe, Deus é testemunha do amor, da dedicação que eu tenho em estar na frente de uma lente, de uma câmera, para passar estas revelações a você, para que você seja uma pessoa livre, uma pessoa sem as algemas da religião, mas que você venha a ser algemado pelo amor no Cristo ressuscitado, para que você venha viver em novidade de vida, para que você não fique por aí blasfemando, profanando, menosprezando o sacrifício, menosprezando as palavras do Espírito da Graça. Então é com muito prazer que eu venho na frente de uma câmera falar isso para você. Amém? Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito. Está em nós o teu reino, já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.